mais. Vamos passar a ter comunhão a cada 2 meses, mais ou menos, na chácara que a gente aluga, passar um dia inteiro. Várias dessas percepções partiram das irmãs também. E aí temos outras coisas acontecendo de muitos serviços e iniciar irmãos simples na igreja. Claro que a gente ensina, encoraja, e eu provoco bastante as pessoas interagirem, sabe? E é claro, vamos ter erro? Vamos ter erro. Não temos que ter medo, nós temos que aprender no meio dos erros. A criança aprende caindo, aprende a andar e você vai ajudando. Mas se você manter ela no colo a vida inteira, ela não vai aprender a andar nunca, né? Então não devemos ter medo disso. E Paulo vai falar muito do Espírito Santo nessa carta. Inclusive fala para sermos cheios do Espírito Santo, né? Transbordando do Espírito Santo. E por fim chegamos no capítulo 4, que eu queria pincelar algumas coisas aqui do capítulo 4. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, rogo que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Ok, Paulo. Como é que é essa maneira digna da vocação a que foram chamados? Que vocação é essa? Ele já falou do mistério, do propósito, mas apresentou esse lado mais uma questão de aplicação prática, de sermos a morada de Deus, a habitação de Deus, a comunidade do Espírito Santo. Como é que nós vamos nos mover agora? Em primeiro lugar, com toda a humildade. Puxa vida, ué, mas por que isso, Paulo? Por causa da presença do Espírito Santo. Por causa da habitação de Deus. Você não chega na casa de um estranho e vai andar de qualquer maneira, nem na casa dos seus amigos. Humildade. Pode ter certeza disso. Eu enfatizei ser disso. Você derramar água no chão, um jarro de água, para onde essa água vai correr? Para os lugares mais baixos. Não é verdade? Então, assim, Deus abençoa os humildes. Deus abençoa aqueles que estão procurando uma vida piedosa. A pomba sempre vem para o lugar onde está o Espírito de Cristo. Toda a humildade. E mansidão. Não vamos comentar cada palavra dessa, senão a gente vai passar a noite. Com longanimidade. Quantas crises acontecem, a gente quer resolver rápido. Irmãos, eu gosto de ler essa palavra assim, longanimidade, né? Bem devagar, com longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor. Nós entendemos errado essa palavra. Ai, não aguento mais aquele irmão, só a graça. Eu suporto porque a Bíblia fala. Não é isso aí. Tem gente que fala assim, irmão, me suporta em amor que eu vou falar uma coisa. O que é isso, me suporta? Você vai agredir as pessoas. Eu gosto de pensar, só para ilustrar, eu acho que todos nós já vimos, né? Nas nossas casas, ou na casa de alguém, você tem aquelas plantas que estão suspensas por um suporte na parede, parafusado, aí existe um prato, com a correntinha, e ali você tem um chassim, você tem um vaso ali, e a planta está, vamos colocar uma samambaia ali, né? Caindo quase até o chão. Ou plantas que dão flores, né? Quando você chega, você não presta atenção no suporte. Eu nunca vi ninguém falar, nossa, que suporte dourado, que corrente meio enferrujadinha, mas nossa, como é lindo. Eu nunca vi isso. Mas as plantas, uau, sempre é assim. Mas quem está suportando o peso para que essa planta possa tomar o lugar? É o suporte. Quando Paulo está dizendo para suportar uns aos outros em amor, eu penso que essa é uma ilustração boa. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você conhece a Deus, você tem alegria em ser suporte para que os seus irmãos vão além, amém, sirvam, encontrem os seus dons, os seus ministérios. Você passa, no lugar de querer chamar atenção para si, você passa a chamar atenção para o outro, é preferir uns aos outros em honra, é valorizar o outro. Irmãos, uma das coisas mais difíceis que nós encontramos hoje é encontrar irmãos que queiram dar suporte para o outro. Cada um quer ter seu lugar, o seu ministério, mas às vezes o seu ministério é dar suporte para o outro. Isso é um ministério. Por exemplo, Josué dava suporte para Moisés. E muito tempo depois, o Senhor mandou Moisés impor as mãos em Josué e ele continua a obra. Elias serviu
Eliseu, deitando a água na mão dele. E você vai encontrar várias pessoas. E Geazi dava suporte para Eliseu. Paulo servia a Deus como? Timóteo servia a Deus servindo Paulo. Você vai encontrar tantas expressões de irmãos e irmãs dando suporte, cuidando, cooperando. Agora, se você quer ter o seu serviço e não entender que o seu serviço começa dando suporte para os outros, isso é uma vaidade. Não importa como você vai servir. O que importa é se o Espírito Santo vai nos encher. Se a presença de Deus vai ser intensa. Às vezes nós somos chamados para ser só uma estaca do tabernáculo, não é um candelabro, não é uma cortina. Você não está aparecendo, mas o tabernáculo está de pé porque essas colunas enterradas, elas estão ali sustentando, dando suporte. Muitas vezes é um ministério de oração, de intercessão, de aconselhamento. São coisas que não estão aparecendo no púlpito, numa grande congregação. Tem irmãos que dão suporte financeiro, tem irmãos que dão suporte no pastoreio, no aconselhamento. Tem tanta coisa que pode ser feita que essas coisas não estão confinadas a um local de reunião num período de 2 horas. Está muito mais além. Então, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Façam de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ora, se essa unidade do Espírito no vínculo da paz, se fosse suficiente a gente apenas crer nesse ensinamento como uma doutrina, não seria necessário se esforçar tanto como Paulo está falando. Não, eu só acredito, eu já li, eu criei. Então está tranquilo. Porque às vezes apresentamos essa questão da unidade do Espírito de maneira muito técnica. Eu penso que Paulo está indo mais além de um ensinamento de uma verdade. Deixa eu tentar dar uma ilustração. Existe um irmão chamado Kendall, está vivo ainda hoje. Ele vem da capela de Westminster, que sucedeu o ministério de Martin Lloyd-Jones. Lloyd-Jones foi um puritano e cresceu também, recebeu a influência de Kent Moore, que foi um outro grande mestre. Mas o Lloyd-Jones foi um mestre. E ele era um homem que cria muito em avivamento, falou muito do ministério do Espírito Santo, falou da unidade da igreja, mas ocorreram que alguns ministros do passado, na linha dos puritanos, eram cessacionistas. Não cria nos dons e na obra, nas intervenções do Espírito Santo de forma miraculosa, por exemplo. Então, Lloyd-Jones foi aquele que enfatizou o ministério do Espírito Santo de maneira assim maravilhosa. Mas esse irmão, o Kendall, que veio depois de um segundo ou terceiro irmão que substituíram o Lloyd-Jones, ele se aposentou há pouco tempo agora, nos últimos anos. Eu vi algo dele sobre essa frase, a unidade do Espírito, o vínculo da paz, ele tentando ilustrar, e eu achei aquilo fantástico. Ele pregava todo domingo. Então ele gastava uma semana, porque ele também vem de uma linha reformada, então ele gastava uma semana preparando o sermão dele. Então estava aquela mensagem refinada, ainda que era um homem cheio do Espírito Santo. Mas teve um período uma semana, na verdade, que a cada dia o negócio não fluía. E foi chegando, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, e ele já estava desnorteado. Falei, meu Deus, não tem nada. Ele tem muitos livros publicados. E o Senhor despertou ele para algo. Ele tinha discutido com a esposa dele no início da semana. E depois que isso aconteceu, ele ficou vazio, perdeu a paz. Entrou uma treva assim na casa. E o Senhor iluminou ele se arrependeu, procurou a esposa, se arrependeu, pediu perdão, oraram. Quando ele termina de orar, voltou aquela presença do Espírito Santo e a mensagem veio assim, como uma luva. E ele está falando o seguinte, que a unidade do Espírito Santo não é só tecnicamente a minha unidade com o meu irmão, que eu não posso dividir com ele. Não. É uma unidade com a pessoa e a presença do Espírito Santo. Amém. Tanto individual como coletiva, que você não pode se mover de qualquer maneira para que você não espante o Espírito Santo da sua vida como quem pudesse espantar uma pomba. Falou, puxa vida, às vezes eu estou no trânsito, eu fico irritado, dá vontade de xingar aquela pessoa. Mas quando você tem essa consciência,
por causa da presença do Espírito Santo, você conta que ele te dá graça para perdoar e abençoar as pessoas, mas não somente isso. É como aquela mulher grávida, né? A sua vida muda. Então ele falou que muitas das vezes as pessoas doutrinariamente estão corretas, mas vazias do Espírito Santo. Então o casamento se torna algo pesado, a palavra do marido é ríspida, a mulher tem tantas iniciativas bonitas e ele não tem uma palavra de louvor, de gratidão. Imagina, a mulher prepara aquele almoço delicioso, aí toma aquele banho cheiroso, arruma o cabelo e tal, o marido chega em casa igual um dinossauro, morrendo de fome, come, nem percebeu que a mulher está bonitinha para ele, cheirosa, não tem uma palavra de gratidão. Eu soube de um homem tão embrutecido que um dia a mulher falou assim: bem, você não agradece, não elogia. Quando eu não falo nada é porque eu gostei. Você já pensou? Então assim, quando cultivamos essa vida com o Espírito Santo, isso vai moldar toda a nossa jornada, nossos movimentos com as pessoas. A maneira que você lida na sua empresa, sendo você um empregado, sendo você um patrão, se você está cheio do Espírito Santo, você não quer quebrar a unidade do Espírito. Eu achei aquilo maravilhoso, sabe? Como é que nós vamos conviver uns com os outros, cooperar uns com os outros, servir uns aos outros, viver esse grande desafio no Rio de Janeiro que nós temos, de ser corpo de Cristo, onde cada membro é encorajado a encontrar o seu lugar, a sua esfera para você servir, onde você mora, a sua comunidade, sem que alguém precise estar te controlando em cima de você, porque você tem consciência. E você aceitar que a comunhão também é um ambiente de complementação, de não fazer as coisas separados. Então, unidade do Espírito, ela vai muito além de algo técnico ou simplesmente uma doutrina. Eu tenho conhecido irmãos que pregam muito bem esse texto, mas são arrogantes, dividem, desprezam. Para que serve esse ensinamento? É como uma roupa muito bonita, pois é, mas está no cabide. Não vai transformar a vida de ninguém. Então, eu percebo que a gente precisa ganhar um pouco mais com a misericórdia do Senhor, esse discernimento do que é essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Nunca decidir nada, nunca fazer as coisas quando não há paz. É melhor esperar e orar, se aconselhar, especialmente quando não concordamos nas mesmas coisas. E pode ser que a gente tome decisões que está tudo correto, mas a paz fugiu. Ela foi embora. E diz que nós somos chamados a paz em um só corpo, né? Que ela é o árbitro do nosso coração, né? Às vezes o jogador está jogando, né? Os flamenguistas aqui de plantão. Eu tenho uma implicância com o flamenguista, né? Eu vi o vídeo lá do Guilherme, lá com a camisa do Flamengo, ele faz uma pergunta, ele está lá em Nárnia, lá. Eu falei, flamenguista. São Paulo são os corintianos. Mas não é só o carinho pelos irmãos. Mas quantas vezes a gente fala, o jogador está correndo e vai a 1000 por hora, o gol está na frente dele, mas ele ultrapassou a linha de impedimento. Aí o juiz apita, dá uma raiva, né? Tem um que levanta o braço, xinga, porque na consciência dele está perfeito, mas ele ultrapassou a linha do impedimento. E Paulo vai dizer que essa paz a qual for chamada ao corpo é o árbitro. Então não adianta você pensar que está certo, que você é um líder, você que deveria ser um presbítero e não aquele outro, que você prega melhor, chegou primeiro, ou aquela irmã deveria... Não adianta. A questão é que se você toma alguma